O tema dessa palavra é a minha identidade, a minha identidade. Esse é o tema da palavra. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que é muito importante para todos nós. Todos nós precisamos entender um pouco sobre isso que nós vamos ouvir. E eu quero começar falando sobre um pouquinho da igreja. A igreja no Brasil, a igreja cristã no Brasil, a igreja evangélica no Brasil. Quantos de vocês nos últimos dias viram nas redes sociais, ou quantos de vocês viram na televisão, ou quantos de vocês ouviram no rádio, alguma coisa dizendo assim, o futuro da igreja? Quantos assistiram, viram alguma coisa falando do futuro da igreja aqui? Ninguém, porque não foi falado isso sobre o futuro da igreja. E nós estamos muito assim, ouvindo pessoas falando sobre o futuro do Brasil e até da igreja no Brasil. Então muita gente está falando, olha, chegou o tempo, chegou a hora do Brasil, chegou o avivamento nesse país, vai começar, vai acontecer, e nós vamos experimentar um crescimento incrível, vamos alcançar o Brasil, vamos alcançar as cidades, e assim vai. Na verdade, eu já venho ouvindo isso há muito tempo, e isso é muito legal, muito interessante, muito promissor. Puxa, que legal, o Brasil vai ser alcançado, as pessoas, ou seja, nós, por exemplo, uma reunião como essa, não teríamos vagas aqui de lugares, lotado lá fora, as pessoas querendo entrar, chegariam cedo. Então essa é uma promessa, é uma verdade, e eu acredito nisso, eu acredito que o avivamento, nesse sentido, ele vai chegar na igreja. Mas por outro lado, eu quero compartilhar com você aqui uma coisa que tem assim me encorajado e me levado a pensar a respeito do futuro da igreja. Qual é o futuro da igreja? Não estou dizendo só da igreja da Past Church, mas da igreja do Senhor Jesus. Qual é o futuro da igreja? Você já parou para pensar no futuro da igreja? O que vai ser da igreja? Eu vi pessoas dizendo que a igreja, ela está correndo um sério risco de acabar, porque as pessoas hoje estão liberais, e vai quem quer, e vai quem não quer, e a igreja corre o risco de acabar. Outros falam, não, a igreja não vai acabar, porque a igreja está muito mais fortalecida, muito mais ungida, e a igreja está ganhando força. E outros estão dizendo, não, a igreja, alguma coisa tem que mudar na igreja. Isso falando de igreja no geral, da igreja do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, a igreja que eu e você aceitamos, na verdade, o Senhor, cremos em Deus, cremos no nosso Senhor e confessamos Ele. Mas eu pergunto, qual o futuro da igreja para você? Da igreja do Senhor Jesus? Eu acho que isso é uma responsabilidade que não cabe a nós, nesse momento. Mas tem uma igreja que é a minha responsabilidade, que é a sua responsabilidade. Qual é o futuro da igreja que você faz parte? Qual o futuro da igreja que você vai, que você vem aos domingos, que você está aqui de terça-feira, que você entrega seu dízimo, oferta, que você acredita que é uma igreja séria? Qual o futuro desta igreja? Qual o futuro da Past Church? Qual é o futuro? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar, será que essa igreja vai continuar? Será que não é só uma bolha? Será que essa igreja não é só uma febre, ela vai acabar no meio do caminho? Será que esse pastor aí daqui a pouco vai mudar de país, vai embora, vai largar todo mundo aqui na mão? Será que você já não pensou nisso? Qual o futuro da Past Church? O futuro da Past Church, Barueri, ela está na minha e na sua mão. Pastor, na minha mão? Não, pelo amor de Deus, longe de mim. Eu não, você que é o pastor aí, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Eu e você, nós temos tudo a ver com isso. O futuro dessa igreja está nas nossas mãos. Amém? Não se assuste. Não vou te dar um boleto para você pagar o aluguel,
pagar as contas. Não, mas eu quero falar de algo muito maior do que isso. Eu, como pastor desta igreja, preciso entender, me posicionar em relação ao futuro da igreja. Eu preciso me posicionar em relação ao futuro da Paz Church Barueri. Eu preciso me posicionar. Então há uma alçada, há um comprometimento, há uma área, há um limite que eu sou responsável. Mas há um outro limite que você é responsável, que você é responsável, que você é responsável, que você é responsável. Que cada um de nós aqui somos responsáveis. Há um lugar, há um ambiente que faz parte da minha alçada, mas há um ambiente que faz parte da sua alçada. Há um lugar que há atividades aqui que se eu não fizer, a igreja vai ter problema. Mas há coisas aqui que se você não fizer, a igreja terá problema. E nós precisamos entender isso, queridos. Eu quero despertar você, não para você sair daqui em crise, mas muito pelo contrário, eu quero despertar você para você sair daqui inspirado, sair daqui sonhando, sair daqui pensando, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte dessa história, é nessa igreja que eu invisto a minha vida, é nessa igreja que eu invisto o meu dinheiro, é nessa igreja que eu invisto a minha família, é nessa igreja que eu quero plantar os meus pés e edificar essa igreja juntamente com a liderança que o Senhor me deu. É nessa igreja, porque se nós não entendemos a respeito do comprometimento com a igreja, que nós estamos aliançados, queridos, nós vamos simplesmente frequentar, nós vamos vir, nós vamos ir, nós vamos voltar, nós vamos olhar e nós não vamos nos envolver. Por isso nós precisamos entender o que Deus está querendo da minha vida, como membro, como supervisor de distrito, como supervisor como staff, como pastor, como líder de célula, como membro, qual é a minha responsabilidade com a Paz Church, o que eu preciso fazer para que essa igreja, o futuro dessa igreja, ela realmente seja um futuro relevante. Amém? Vocês estão aí? Está todo mundo aí comigo? Então, queridos, uma das primeiras coisas que eu preciso falar com você e nós precisamos entender é que nós temos que discernir o tempo que nós estamos vivendo, o momento da história da igreja. Não, a igreja evoluiu. Eu lembro, me converti há 20 anos atrás. Gente, 20 anos atrás, a forma de fazer igreja era diferente. A forma se 20 anos atrás você pintasse uma igreja de preto, gente, você era colocado uma cruz, apedrejado em praça pública. Mudou, os tempos são outros. Antigamente, há 20 anos atrás, os bancos da igreja eram de madeira. Colocar um banco estofado na igreja, meu Deus, é muita modernidade na igreja, vocês estão preocupados com modernidade. Então, nós precisamos discernir os tempos. Nós estamos vivendo um novo tempo na história, nós estamos vivendo uma nova fase na história. Se nós não discernirmos o momento, o tempo, a fase que nós estamos, o tempo vai passar, e nós vamos ficar olhando, e daqui a pouco nós vamos olhar para trás e pensar, meu Deus, o que aconteceu com a igreja? Então hoje, eu tenho sido levantado como pastor dessa igreja, mas juntamente com vocês, para cada um de nós pegarmos a nossa parte, a nossa porção, dentro dessa igreja, na Paz Church Barueri, e fazermos aquilo que temos que fazer. Amém? Então, por exemplo, não cabe a você chegar aqui, pastor, pinta de verde, pinta de preto, pinta de amarelo. Não, isso é uma decisão que tem que ser tomada pelo pastor. É óbvio que eu não vou ficar pintar. Tem consenso, mas isso não é da sua alçada, nesse sentido que eu estou falando, não, que não é problema seu, não é isso, eu estou falando que é uma preocupação que você não precisa ter, essa é uma para nós. E eu preciso pensar o seguinte: se eu não tomar as decisões certas, no momento certo, na hora certa, o tempo vai passar. Queridos, nós estamos vivendo um novo tempo no Brasil, novo tempo na história da igreja, diferente. O evangelho não pode ser mais falado da mesma forma, não pode ser mais pregado da mesma forma. Nós tínhamos antigamente cultos que duravam 3 horas, 4 horas, mas hoje nós estamos lidando, imagina, eu lembro, quando eu me converti,
quem tinha 5 anos, hoje tem 25 anos. 29, são 24 anos, tem 29. Gente, até a forma de cuidar das crianças do departamento infantil mudou, tem que mudar, não dá mais balinha não para as crianças não estão mais, elas não comem nem mais balinha, estão tudo fit agora, diet, só comem agora a fruta. Falei, vamos dar algodão doce aqui, não, pelo amor de Deus, é muito açúcar, não pode dar, vai cair o dente das crianças. Então até a forma de cuidar de um departamento infantil mudou, ou seja, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo com o futuro da igreja. Nós temos que nos comprometer. Eu sinto que realmente Deus está soprando um vento sobre o Brasil, Deus está soprando uma atmosfera sobre o Brasil, e eu tenho certeza, irmãos, que essa atmosfera, esse vento está vindo sobre Barueri, e eu tenho falado, eu tenho declarado, e eu vou continuar até eu ir para o céu, declarando, nós vamos alcançar 10% dessa cidade, nós vamos alcançar 10% desse lugar, mas eu tenho que entender e discernir o tempo, não dá mais para querer alcançar 10% da cidade, pegando o microfone, saindo pelas ruas, colocar no carro, vamos lá gente, vem para a igreja, pessoal, vamos lá para a igreja domingo, pessoal, vai ter um pastor lá, falando um monte de coisa lá, e você vai se converter, e vai ter um milagre, você está com a perna quebrada, vai sair, não, os tempos mudaram, os tempos são outros, não dá mais para nós fazermos isso. Podemos, mas eu não estou dizendo que está errado, a questão é que se nós não olharmos para o momento atual que nós estamos vivendo, não vai adiantar. O evangelho está evoluindo, óbvio que a Bíblia não muda, mas a forma de conduzir, de fazer muda, e isso é muito importante, porque se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, nós não vamos entender aquilo que Deus está chamando nós para fazermos, e nós não vamos entender o nosso chamado, e se nós não entendermos o nosso chamado, nós não entendemos a nossa identidade, se nós não entendemos a nossa identidade, nós não vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Há uma identidade em mim, há uma identidade em você. Queridos, nós falamos assim, olha, você é líder do quê? Sou líder do Life Group. E você? Sou supervisor. E você? Sou pastor. E você? Não, eu não sou nada. Opa, como assim não é nada? Espera aí, eu não sou nada? Claro que não, você é muito. A questão do nome, a questão do líder, da função. O que você é aqui na igreja, Cleiton? Pastor. Pastor o quê? Pastor titular. E você? Eu sou um que vem aqui na igreja. Essa não é a minha, essa não é a sua identidade. A nossa identidade de trabalho pode ser essa, mas a minha identidade, a sua identidade é outra. Nós precisamos entender isso, porque é incrível, porque se nós não entendemos o tempo que nós estamos vivendo, se nós não entendemos ao tempo da igreja, nós vamos falar assim, olha, essa igreja, o futuro dela está nas mãos do líder de Life Group. Não, está na mão do supervisor. Não, está na mão do pastor. Não, está na mão de não sei quem. Então nós vamos passando a bola. Mas eu volto a dizer, essa igreja está na minha e nas suas mãos. Em nome de Jesus, eu sei porque quem edifica a igreja é Jesus, e a igreja não vai acabar porque Ele edifica a igreja. Mas vamos pensar um dia, se não existir mais essa igreja, vocês vão me crucificar, vai falando, o pastor que era fraco, talvez, mas todos nós somos os homens e mulheres que Deus levantou nessa geração, nesse tempo, para edificar o reino dele, através desta igreja aqui. Você faz parte, você faz parte, você faz parte. Amém, querido? Então, nós precisamos entender uma coisa, a igreja não pode ser mais um lugar onde eu só vou receber, onde eu só vou ser curado, onde eu só vou receber bênçãos. Não, tudo isso é óbvio que vai acontecer, é consequência, ação e reação, vai acontecer. Se você está semeando, você vai ser abençoado, mas está chegando um tempo onde eu e você precisamos levantar as nossas mãos e dizer, eu faço parte dessa igreja, essa
essa igreja pode contar comigo, nós vamos sim ganhar 10%, tem 3 cultos, vai ter 4, vai ter 5, vai ter 10, vai ter não sei quanto, eu vou pregar, eu vou fazer, e vai acontecer, nós vamos trazer Jesus para a terra. Esse é o nosso chamado, queridos. O que nós precisamos é despertar para isso. Agora, qual que é a função do líder de célula? Do Life Group? Qual que é a função do líder do Life Group? Pegar a folha de estudo e ministrar na célula, é isso? Sim ou não? Sim. Organizar? Sim. Qual é a função do supervisor? A função do supervisor é fazer a reunião depois da terça live aqui com o grupo e mandar mensagem, gente, vamos para a igreja. Essa é a função? Sim. E a função do pastor? Pregar de domingo, pregar de terça. E a função do cara da portaria? Ficar na portaria. E do som? No som. Essa é a função. E a função do membro? Essa é membro. A verdade, queridos, é que a minha função, a função do porteiro, a função do líder, a função do supervisor, essas funções não é a nossa função. Eu e você não temos essa função. A nossa função é muito maior, é muito superior. Eu não venho aqui só para pregar no domingo e sair daqui, preguei em 3 cultos, fiquei muito legal, foi muito louco. A performance foi, como que foi a performance, Cleito? Olha, foi demais. Comecei às 8h30, às 9h eu terminei, não atrasei o horário, as pessoas levantaram as mãos, vieram no apelo, entregaram a vida para Jesus, foram para casa e ficaram felizes para sempre. Não, essa não é a minha função. A função do líder do Life Group não é só ir lá e fazer um lindo Life Group, não. Do supervisor ao supervisor, não. A nossa função, queridos, é muito maior que essa. A nossa função é entender que nós podemos trazer o céu para a terra. Isso é a sua função. A minha função e a sua função é nós termos tanta comunhão com Deus. Temos tanta comunhão com Deus, tanta comunhão com Deus, porque aonde nós passarmos, as pessoas vão falar, alguma coisa tem nessa pessoa. Nós vamos atrair as pessoas para esse prédio, para esse lugar, os 10% dessa cidade, não é porque eu sou um líder de Life Group, ou porque eu sou um supervisor, não, nós vamos atrair. Porque existe uma unção na sua vida. A unção da sua vida arrasta a pessoa. Vem gente atrás de você. Há uma unção sobre a sua vida. E você precisa entender e discernir o tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. É o tempo do Brasil. É o tempo das nações. É o tempo de Deus levantar um mover sobre esse país. É sim. Mas se nós não sairmos das 4 paredes, se nós não levantarmos dessas cadeiras e manifestarmos Jesus nessa terra, não vai acontecer nada. Se eu me contentar, queridos, sair daqui, pregar essa palavra e dormir, não vai acontecer nada. Domingo que vem eu venho, prego de novo, terça-feira eu prego de novo, mas e aí? Cadê as pessoas? Cadê a igreja? Cadê o avanço? Cadê os 10%? O que nós estamos fazendo? O meu clamor por esses dias é nós entendermos a nossa identidade. A nossa identidade está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha que coisa, queridos, isso aqui é o que eu e você nós somos. A Bíblia diz que você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia fala assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Ou seja, eu olho para a minha vida, eu vejo a minha vida, irmãos, o que eu não era nada. Eu era um zero à esquerda, um lixo de pessoa. Mas quando o Espírito Santo entrou em mim, e eu vejo o Espírito Santo em mim, e eu confesso, quando se o Espírito Santo não está em mim, eu ainda acredito, eu falo, mas o Espírito Santo não está em mim, então eu não sou nada mesmo.
mas com o Espírito Santo eu posso, eu vou, porque a Bíblia está dizendo, aqui Pedro, ele está dizendo assim, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é líder de célula, mas você é nação santa. Você é supervisor de setor, mas você é sacerdócio real. Você é pastor que prega toda semana? Sou. Você é povo exclusivo de Deus. Você é muito mais do que pregar a palavra aqui de domingo. Você é muito mais do que tocar um violão. Você é muito mais do que ficar numa mídia. Você é muito mais do que abrir as portas para as pessoas. Você é muito mais do que tudo isso. E Deus está te chamando para você se manifestar nos 4 cantos dessa terra e mostrar quem você é. Amém, queridos? Nós não podemos nos conformar. Irmãos, nós não podemos nos conformar. Sabe, eu não quero uma igreja cheia para falar, nossa igreja estava lotada, estava cheia de gente. Não, isso não tem sentido. O que eu quero mesmo é preparar a volta de Jesus para a terra. E para preparar a volta de Jesus para a terra, nós precisamos se manifestar. Se manifestar. Vamos para a igreja para receber cura. Vamos sim, mas não, sabe uma coisa que eu tenho pensado? Domingo é o culto de celebração. Chama-se culto de celebração. Então nós temos que vir para cá para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar Jesus. Por quê? Porque Jesus fez isso, fez aquilo, proveu, cuidou, sustentou, me curou, me animou, me deu sustento, fez tantas coisas, me deu provisão, abriu portas. Deus fez tudo isso, então eu vou celebrar. E os outros dias, durante a semana, eu vou fazer aquilo que Jesus pediu para eu fazer, aquilo que eu tenho que fazer, eu vou manifestar a nação santa que eu sou. Queridos, nós precisamos repensar na igreja. A igreja de domingo é uma bênção, mas a igreja verdadeira é a igreja que funciona de segunda a sexta, é a igreja que funciona na faculdade, é a igreja que funciona na escola, é a igreja que funciona no seu trabalho, é a igreja que funciona no ponto de ônibus. Eu não estou falando só de você fazer um evangelismo, não, é importante o evangelismo, mas mais do que isso é você manifestar o poder de Deus e atrair essas pessoas. As pessoas vão falar, cara, eu quero ir lá na sua igreja, eu quero ir no life group, eu quero ir na célula, está acontecendo alguma coisa, eu quero estar com você, você mudou. É isso que nós precisamos, queridos, a verdade é essa, amém? Agora, para concluir aqui, João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Olha que incrível, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Mas que fruto, gente? Fruto que permaneça. Milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Mundo todo é muita coisa. São Paulo, muita coisa. Vamos pensar só em Barueri. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas em Barueri. Deus olhou para a minha vida e falou: Cleiton, Luciana, eu estou te escolhendo para você fazer parte da mudança dessa geração. Há 20 e poucos anos atrás, há 24 anos, Deus olhou para a minha vida. Uma mulher estava lá naquela escola lá, Dona Teresa, mãe do pastor Emerson, que já é falecida. Ela estava lá naquela escola e ela falou de Jesus para nós. E ela falou assim: olha, Jesus pode mudar a vida de vocês. E nós estamos casamento destruído, vida destruída, tudo errado, mas Jesus pode mudar a vida de vocês. E nós não acreditávamos. Mas ela falou: Jesus vai mudar, Jesus vai mudar. Acredite, Jesus vai mudar. Vamos comigo para a igreja. Nós fomos com ela para a igreja, aceitamos Jesus há 24 anos atrás. Levantamos as nossas mãos e estamos aqui hoje, porque Jesus, sabe, aí eu fico pensando, será que foi eu que decidi por Jesus? Ou foi Jesus que decidiu por mim? O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, é que Deus já tinha me escolhido. Antes de eu aceitar Jesus, eu já era escolhido. Antes de tudo, você foi escolhido. Você pode bater no peito e dizer: eu sou escolhido para fazer a diferença nessa geração. Eu sou escolhido para fazer o que tem que ser feito nessa geração. Amém, queridos? João 4,35 diz assim: para que você é escolhido? Para dar frutos. Vocês não dizem,
daqui a 4 meses haverá a colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A colheita. Olha que incrível, queridos. Aí João 4,36 diz assim, aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Olha que interessante isso aqui, porque aqui a Bíblia está falando de colheita, de fruto, para a vida eterna. De quem que nós estamos falando? De pessoas. Não tem nenhum fruto para a vida eterna. Maçã não é para a vida eterna, banana não é para a vida eterna, melancia não é para a vida eterna. A única coisa que é para a vida eterna são pessoas, são gente, é discípulo, pessoas. Nós precisamos, queridos. E eu vou falar uma coisa para você, quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você começa a investir sua vida no reino de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você começa a semear seu tempo, Deus cuida do seu tempo. É incrível isso. Mas quanto mais eu vejo isso, quanto mais eu me dedico para a minha vida, mais eu tenho que ficar resolvendo problema, mais eu tenho que resolver coisa, mais eu tenho que resolver o problema dos filhos, mais eu tenho que resolver o problema da família, mais eu tenho que resolver um monte de BO. Mas à medida que eu vou mergulhando, e esses problemas vão ficando, eu vou vendo Deus fazendo, Deus agindo, Deus cuidando. Nós precisamos entender, queridos, que Deus está nos chamando para esse tempo, para fazermos a diferença em nome de Jesus. Amém? E aqui, eu quero concluir dizendo o seguinte, João 15,4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. O nosso desafio, irmãos, não é dar frutos, dar fruto é uma consequência. O nosso desafio é permanecer na videira. Se você permanecer na videira, o fruto vem. Se você permanecer na videira, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto. O seu desafio não é dar fruto, pastor, mas é tão difícil trazer gente para a igreja, levar para o Life Group, é tão difícil. Não é tão difícil, na verdade, querido. O que eu preciso não é ficar desesperado em dar fruto. Ai, vamos maçã, sai de mim, abacaxi, e não sei o que. Não, o que eu preciso é ficar conectado na videira, porque é Ele que faz, é Ele que dá fruto, é Ele que sustenta. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Amém, queridos? Então o meu desafio não é dar fruto, o meu desafio é permanecer na videira. E aí é questão de tempo, vai vir muitos frutos. Vai vir muitos frutos, em todas as áreas. Vão vir gente, vai vir coisa que vai acontecer, sua vida vai mudar, tudo muda. E talvez você pergunte, olha que interessante isso. Quantos de nós queremos glorificar a Deus? Acabamos de cantar aqui, exaltamos, te glorificamos, Quantos de nós queremos glorificar a Deus? Quantos de nós? Só que a Bíblia fala o seguinte, João 15,8 diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15,8 diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando você dá fruto, não estou falando só de pessoas, mas muito mais de pessoas, mas também quando você dá fruto de santidade, quando você dá fruto de uma vida reta, quando você dá fruto de caráter, quando você dá fruto de posicionamento, quando você dá fruto de unção, quando você dá fruto de viver em novidade de vida, você está glorificando o Pai, você está glorificando o Pai. E a Bíblia diz, a única forma de nós sermos discípulos de Jesus, é dando fruto, Queridos, se você e eu, nós estamos só realmente querendo receber, há uma intenção muito boa no meu coração de pastorear essa igreja, mas não pode parar numa pregação de domingo, não pode parar numa reunião com a liderança, não pode parar nisso. Eu preciso dar frutos,
Eu preciso fazer discípulos. Eu não estou falando de fazer discipulado, de ter um monte de gente cuidando, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de discípulos, pessoas que precisam ser tocadas por você, aonde você vai, pessoas que precisam ser tocadas por você, porque eu não vou tocar, mas você vai tocar. Fazer discípulos, quando eu faço discípulos, eu glorifico o Pai, e se eu faço discípulo, eu realmente sou discípulo. E tem uma coisa muito errada, nós não podemos dizer se somos, eu sou discípulo de Jesus, mas você faz discípulo? Não. Então, queridos, nós precisamos rever as nossas bases, e eu quero te encorajar, você a olhar desse prisma, a olhar para esse prisma, a olhar para essa ótica. Jesus vai fazer tantas coisas na sua vida, porque você não é apenas, você já é um líder muito influente, mas isso é pequeno perto de ser geração eleita. Você é um pastor, isso é pequeno de ser sacerdócio real. Você é o que prega toda semana, mas isso é muito pequeno perto de ser a nação santa. Você é o que vem aqui e entrega o melhor dízimo, o maior dízimo da igreja. Isso é muito nobre, mas ainda isso é pequeno perto de ser o povo exclusivo de Deus. Amém, queridos? Eu vou pedir para você ficar em pé, e nós vamos terminar celebrando aqui, cantando. Eu quero que você abra bem a sua voz aí, enche o pulmão e cante, e manifeste através da sua adoração o quanto você está querendo se comprometer, ou quanto você já está comprometido com o futuro da igreja. De qual igreja? A igreja do Senhor Jesus? Também, mais do que isso, a igreja Paz Church Barueri. Sabe, gente, eu sei que há no seu coração, no meu também arde, de nós vermos Barueri sendo alcançado para Jesus, dos nossos amigos entrando por essas portas, ao ponto de nós termos que comprar o prédio aqui do lado, comprar o do lado, porque a manifestação de Deus vai acontecer. Mas nós temos que fazer alguma coisa hoje, porque se nós queremos colher amanhã, o futuro começa hoje, começa agora, na minha e na sua vida, em nome de Jesus.